Em um voo inesperado, um amor do passado ressurge entre a comissária e um empresário reservado. As turbulências de suas carreiras mudaram quem eles eram. Assista e descubra essa história surpreendente. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias apaixonantes como essa. O sol da manhã madrilenha iluminava o rosto de Isabela Viana, enquanto ela caminhava a passos firmes pelo aeroporto de Barajas. Seus olhos castanhos, atentos a cada detalhe, refletiam a determinação de quem escolheu a carreira acima de tudo. Aos 32 anos, Isabela era uma das comissárias de bordo mais respeitadas da companhia aérea brasileira para a qual trabalhava, conhecida por sua eficiência e profissionalismo impecáveis. Enquanto se dirigia para a sala de briefing, Isabela ajustou o coque perfeito de seus cabelos negros, certificando-se de que cada fio estava no lugar. Sua aparência sempre impecável era um reflexo de como conduzia sua vida, com precisão e controle. No entanto, por trás daquela fachada de perfeição, havia uma história de decepção que a levou a construir muros ao redor de seu coração. "Bom dia, equipe!" Isabela cumprimentou seus colegas com um sorriso profissional. Prontos para mais um voo para Buenos Aires? O briefing transcorreu normalmente, com a discussão dos detalhes do voo e a distribuição das tarefas. Isabela, como sempre, assumiu a liderança natural, garantindo que todos estivessem preparados para oferecer o melhor serviço aos passageiros. Minutos antes do embarque, Isabela fez sua checagem final no espelho do banheiro da tripulação. Seus olhos se detiveram por um momento em seu reflexo, e ela se permitiu um raro instante de vulnerabilidade. "Você está bem assim, Isa", murmurou para si mesma, focada e no controle. É assim que deve ser. Com um último ajuste em seu lenço vermelho, símbolo da companhia aérea, Isabela saiu do banheiro pronta para mais um dia de trabalho. O que ela não sabia era que este voo mudaria o curso de sua vida cuidadosamente planejada. O embarque começou pontualmente às 10h30. Isabela, posicionada na entrada da aeronave, recebia os passageiros com seu sorriso profissional e caloroso. Seus olhos percorriam rapidamente cada rosto, memorizando detalhes que poderiam ser úteis durante o voo. Foi então que ela o viu. Caminhando pelo Finger, com uma postura que emanava confiança e sucesso, estava Gabriel Almeida. O tempo parecia desacelerar enquanto Isabela o observava se aproximar. Aos 35 anos, Gabriel estava ainda mais atraente do que ela se lembrava. O terno bem cortado ressaltava seus ombros largos, e seus olhos verdes, outrora cheios de sonhos juvenis, agora transmitiam a segurança de alguém que conquistou seu lugar no mundo. Por um momento, Isabela sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Memórias que ela havia enterrado profundamente em seu coração começaram a ressurgir. Gabriel havia sido seu primeiro amor verdadeiro, o homem que a fez acreditar em contos de fadas, apenas para deixá-la com o coração partido quando seus caminhos se separaram há 10 anos. "Bem-vindo a bordo, senhor", Isabela conseguiu dizer, sua voz surpreendentemente firme, apesar do turbilhão de emoções que a consumia por dentro. Gabriel parou, seus olhos se arregalando em reconhecimento. "Isabela, é você?" O som de sua voz, mais grave e madura do que em suas lembranças, enviou arrepios pela espinha de Isabela. Ela lutou para manter sua compostura profissional. "Sim, sou eu. Por favor, siga para o seu assento, Sr. Almeida. Espero que tenha uma boa viagem." Gabriel hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas o fluxo de passageiros atrás dele o forçou a continuar. Isabela o observou caminhar pelo corredor, seu coração batendo descompassadamente. Quando o último passageiro embarcou e as portas foram fechadas, Isabela finalmente se permitiu respirar fundo. Ela não podia deixar que esse reencontro inesperado afetasse seu desempenho. Afinal, ela havia construído sua carreira sobre os escombros de seu coração partido, e não permitiria que o passado abalasse tudo o que ela havia conquistado. O voo decolou pontualmente, e Isabela mergulhou em suas tarefas com ainda mais intensidade que o habitual. Ela se movimentava pelo corredor com graça e eficiência, atendendo às necessidades dos passageiros e coordenando sua equipe com precisão milimétrica. No entanto, era impossível ignorar completamente a presença de Gabriel.
Ele estava sentado na classe executiva, aparentemente absorto em seu trabalho em um laptop. Ocasionalmente, Isabela o pegava lançando olhares em sua direção, o que a fazia sentir uma mistura confusa de ansiedade e uma emoção que ela não queria nomear. Foi durante o serviço de refeições que o inevitável aconteceu. Isabela estava servindo a classe executiva quando chegou a fileira de Gabriel. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. "Como você está, Isabela?" Gabriel perguntou suavemente, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Isabela hesitou por um momento antes de responder. "Estou bem, obrigada. E você, Gabriel? A vida parece ter sido generosa com você." Um sorriso melancólico brincou nos lábios de Gabriel. "Nem tudo o que reluz é ouro, como dizem, mas sim, não posso reclamar. É bom ver você novamente." Antes que Isabela pudesse responder, um passageiro algumas fileiras à frente chamou sua atenção de maneira ríspida. "Ei, garçonete, estou esperando minha bebida há séculos." Isabela sentiu seu rosto queimar de vergonha e irritação. Ela estava prestes a se desculpar e atender o passageiro quando Gabriel interveio. "Com licença, senhor," ele disse, sua voz calma, mas firme. "Tenho certeza de que a senhorita Isabela está fazendo o melhor para atender a todos os passageiros. Um pouco de paciência e cortesia não faria mal a ninguém." O passageiro, pego de surpresa pela intervenção, murmurou um pedido de desculpas. Isabela lançou um olhar agradecido a Gabriel, antes de se apressar para atender o pedido do passageiro. O restante do voo transcorreu sem incidentes, mas Isabela não conseguia tirar Gabriel de seus pensamentos. A maneira como ele a defendeu trouxe à tona lembranças de como ele sempre a apoiava no passado, antes que a vida os separasse. Quando o avião finalmente pousou em Buenos Aires, Isabela se viu dividida entre o alívio e uma estranha sensação de perda. Ela observou os passageiros desembarcarem, trocando as habituais despedidas cordiais. Quando chegou a vez de Gabriel, ele parou por um momento. "Foi bom te ver, Isa", ele disse, usando o apelido que apenas ele usava no passado. Talvez possamos tomar um café qualquer dia desses, quando estiver de volta a Madrid?" Isabela hesitou. Toda a sua razão gritava para recusar, para proteger o coração que ela havia cuidadosamente reconstruído ao longo dos anos. Mas uma pequena parte dela, uma parte que ela pensava ter silenciado há muito tempo, ansiava por dizer sim. "Talvez," ela respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma. "Tenho uma folga em Madrid na próxima semana." O rosto de Gabriel se iluminou com um sorriso que fez o coração de Isabela saltar. "Ótimo. Vou te esperar no café do Hotel Velázquez, quarta-feira às 15 horas. Se puder ir, estarei lá." Com essas palavras, Gabriel saiu do avião, deixando Isabela com uma sensação de que sua vida cuidadosamente ordenada estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Enquanto ela começava as tarefas de pós-voo, sua mente vagava para o café prometido e para as possibilidades que ele poderia trazer. O que Isabela não sabia era que este reencontro era apenas o começo de uma jornada que testaria suas convicções, desafiaria seus medos e talvez a ensinasse a abrir seu coração novamente para o amor. Os dias que se seguiram ao voo para Buenos Aires passaram como um borrão para Isabela. Ela cumpriu suas escalas com a eficiência habitual, mas sua mente constantemente divagava para o reencontro inesperado com Gabriel e o convite para o café. A cada dia que se aproximava da sua folga em Madrid, a ansiedade e a expectativa cresciam em seu peito. Na manhã da quarta-feira, Isabela se viu em frente ao espelho de seu pequeno apartamento em Madrid, debatendo-se internamente. Seus dedos percorriam nervosamente as peças em seu guarda-roupa, indecisa entre manter sua aparência profissional ou optar por algo mais casual. "É só um café, Isa", murmurou para si mesma, tentando acalmar seu coração acelerado. "Não significa nada." Após muito ponderar, ela escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava seus olhos. Olhando-se uma última vez no espelho, Isabela respirou fundo, tentando recuperar a confiança que sempre exibia em seu trabalho. O Hotel Velázquez ficava a poucos quarteirões de seu apartamento. Enquanto caminhava pelas ruas ensolaradas de Madrid, Isabela sentia como se estivesse andando em direção a um ponto de virada em sua vida.
Cada passo a levava não apenas em direção ao café, mas potencialmente de volta num passado que ela havia se esforçado tanto para superar. Ao entrar no elegante lobby do hotel, Isabela avistou Gabriel imediatamente. Ele estava sentado em uma mesa do café, seu olhar perdido na xícara à sua frente. Vestia uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes que Isabela lembrava bem demais. Gabriel ergueu os olhos, como se sentisse sua presença, e um sorriso iluminou seu rosto. Ele se levantou, caminhando em sua direção. Isa, ele disse suavemente, você veio. Olá, Gabriel. Ela respondeu, tentando manter a voz firme. Espero não ter te feito esperar muito. De forma alguma, ele sorriu puxando uma cadeira para ela. Na verdade, cheguei mais cedo. Acho que estava um pouco ansioso. Sentados frente a frente, um silêncio momentâneo pairou entre eles, carregado de perguntas não feitas e palavras não ditas. Foi Isabela quem finalmente quebrou o silêncio. Então, Gabriel, o que te traz a Madrid com tanta frequência? Negócios? Gabriel assentiu tomando um gole de seu café. Sim, principalmente. Estou expandindo minha empresa para a Europa, e Madrid se tornou uma espécie de base de operações para mim. Sua empresa? Isabela perguntou, genuinamente curiosa. Parece que você realizou seus sonhos de empreendedorismo. Um sorriso melancólico brincou nos lábios de Gabriel. Nem todos os sonhos, Isa. Mas sim, profissionalmente, as coisas têm ido bem. E você? Sempre quis ser comissária de bordo, não é? Isabela assentiu, um brilho de orgulho em seus olhos. Sim, é um trabalho que amo. Me permite ver o mundo, conhecer pessoas diferentes. É desafiador, mas gratificante. Você sempre foi incrível com pessoas, Gabriel comentou, seus olhos fixos nela. Lembro como você conseguia acalmar até o professor mais irritado na faculdade. A menção aos tempos de faculdade trouxe uma onda de nostalgia para ambos. Memórias de noites de estudo, risadas compartilhadas e sonhos sussurrados sob as estrelas inundaram suas mentes. Gabriel, Isabela começou hesitante, por que você quis me encontrar? Depois de tanto tempo, ele ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Honestamente, quando te vi naquele avião, foi como se o tempo tivesse parado. Percebi que, apesar de todos esses anos, havia tantas coisas não ditas entre nós. Tantas perguntas sem resposta. Isabela sentiu seu coração acelerar. Que tipo de perguntas? Como por que nos separamos para começar? Gabriel respondeu, sua voz baixa e intensa. Isa, naquela época, éramos jovens e assustados com o futuro. Tomamos decisões precipitadas. Você tomou a decisão, Gabriel. Isabela respondeu, uma ponta de mágoa em sua voz. Você escolheu sua carreira em São Paulo ao invés de nós. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela, mas se conteve no último momento. E não há um dia em que eu não me arrependa disso. Ver você naquele avião foi como se o destino estivesse me dando uma segunda chance. As palavras de Gabriel pairavam no ar entre eles, carregadas de possibilidades e promessas não ditas. Isabela sentiu seu coração se dividir entre o desejo de se abrir novamente e o medo de ser magoada mais uma vez. Gabriel, Ela começou, mas foi interrompida pelo som estridente de um telefone. Gabriel olhou para o celular com uma expressão de frustração. Desculpe, Isa, é uma chamada importante do trabalho. Só um minuto. Enquanto Gabriel se afastava para atender a ligação, Isabela se viu imersa em pensamentos conflitantes. Por um lado, o reencontro com Gabriel despertava sentimentos que ela acreditava estarem há muito enterrados. Por outro, a interrupção da chamada de trabalho a lembrava dolorosamente do motivo de sua separação anos atrás. Observando Gabriel falar ao telefone, sua postura tensa e expressão séria, Isabela não pôde deixar de pensar em como suas vidas haviam tomado rumos tão diferentes e, ainda assim, os trouxeram de volta a este momento. Quando Gabriel retornou à mesa, havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Desculpe por isso, Isa. As coisas estão um pouco complicadas no trabalho agora. Isabela ofereceu um sorriso compreensivo. Está tudo bem. Eu entendo como é ter um trabalho exigente. Falando nisso, Gabriel hesitou por um momento. Eu gostaria de te ver novamente.
Sei que sua vida é agitada, com voos constantes, mas talvez possamos fazer isso funcionar. A proposta pairou entre eles, cheia de promessas e incertezas. Isabela sentiu seu coração acelerar, dividida entre o desejo de explorar essa reconexão e o medo de reviver antigas dores. Gabriel, eu não sei, ela começou, sua voz traindo sua hesitação. Nossas vidas são tão diferentes agora. Você com sua empresa, eu sempre viajando. Como isso poderia funcionar? Os olhos de Gabriel brilharam com determinação. Podemos fazer dar certo, Isa, se ambos quisermos. Não estou pedindo por promessas ou compromissos, só uma chance para vermos onde isso pode nos levar. Isabela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de medo e esperança em seu olhar. Tudo bem, Gabriel, vamos ver onde isso nos leva. Mas devagar, ok? O rosto de Gabriel se iluminou com um sorriso que fez o coração de Isabela saltar. Devagar, ele concordou. Um passo de cada vez. Enquanto terminavam seus cafés, fazendo planos tentativos para um próximo encontro, Isabela não pôde deixar de sentir que estava embarcando em uma nova jornada. Uma jornada que prometia ser tão emocionante e imprevisível quanto qualquer voo que ela já pilotara. O que ela não sabia era que esse reencontro com Gabriel seria apenas o começo de uma série de eventos que testariam não apenas seu coração, mas também sua determinação e sua visão de futuro. À medida que deixavam o café, caminhando lado a lado pelas ruas de Madrid, o destino já estava tecendo os fios que os levariam a desafios, escolhas e, talvez, a um amor que transcenderia o tempo e a distância. As semanas que se seguiram ao encontro no café trouxeram uma nova dinâmica à vida de Isabela. Entre voos internacionais e escalas em diferentes cidades, ela e Gabriel encontraram uma maneira de manter contato constante. Mensagens trocadas nas madrugadas de fusos horários distintos, ligações rápidas entre conexões e, ocasionalmente, encontros apressados em Madrid quando suas agendas permitiam. Era uma sexta-feira à noite, quando Isabela aterrissou em Madrid, após um longo voo de Tóquio. Exausta, mas com um sorriso no rosto, ela checou seu telefone assim que o avião tocou o solo. Havia uma mensagem de Gabriel. Bem-vinda de volta, Isa. Jantar no La Terraza às 21 horas. Tenho uma surpresa para você. O coração de Isabela acelerou com a perspectiva. Nos últimos meses, ela e Gabriel haviam se reconectado de uma forma que ela não imaginava ser possível. Lentamente, as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos começavam a desmoronar. Após passar em casa para um banho rápido e trocar de roupa, Isabela se dirigiu ao restaurante. La Terraza era um local elegante no topo de um dos edifícios mais altos de Madrid, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Quando o elevador se abriu no último andar, Isabela ficou sem fôlego. O restaurante estava completamente vazio, exceto por uma única mesa no centro, iluminada por velas. Gabriel estava de pé ao lado dela, um buquê de rosas vermelhas em suas mãos. Gabriel, Isabela sussurrou aproximando-se lentamente. O que é tudo isso? Ele sorriu entregando-lhe as flores. Pensei que merecêssemos uma noite especial. Reservei o restaurante inteiro para nós. Você não precisava fazer isso, ela disse, embora seu coração estivesse saltando de alegria. Eu quis fazer, Gabriel respondeu, puxando a cadeira para ela. Estes últimos meses têm sido incríveis, Isa. Queria celebrar isso. Enquanto jantavam, a conversa fluía naturalmente entre eles, como nos velhos tempos. Falaram sobre suas vidas, seus sonhos e as mudanças que os anos haviam trazido. A cada palavra trocada, cada olhar compartilhado, Isabela sentia as últimas resistências em seu coração se desfazerem. Foi quando a sobremesa chegou que Gabriel ficou subitamente sério. Isa, há algo que preciso te contar. O tom em sua voz fez Isabela se endireitar na cadeira, subitamente apreensiva. O que foi, Gabriel? Ele respirou fundo antes de continuar. Recebi uma proposta para expandir minha empresa para Paris. É uma oportunidade incrível, mas significa que você teria que se mudar, Isabela completou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Gabriel assentiu lentamente. Sim, por pelo menos 1 ano, talvez mais. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas.
Isabela lutou contra a sensação de déjà-vu, lembrando-se dolorosamente da vez em que Gabriel escolheu sua carreira em São Paulo, anos atrás. Você já decidiu? Ela perguntou finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dela. Não sem falar com você primeiro. Isa, estes últimos meses me mostraram o que realmente importa na vida. Não quero cometer o mesmo erro 2 vezes. Isabela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. O que você está dizendo, Gabriel? Estou dizendo que, se você me pedir para ficar, eu fico. Ele respondeu, sua voz carregada de emoção. Ou, se você quiser, podemos tentar fazer isso funcionar à distância. Ou, Isabela perguntou, seu coração acelerando. Ou você poderia vir comigo, Gabriel concluiu, seus olhos fixos nos dela. Sei que é pedir muito, que sua carreira está aqui, mas talvez pudéssemos construir algo juntos em Paris. A proposta pairou entre eles, cheia de possibilidades e incertezas. Isabela sentiu sua mente girar com as implicações. Mudar-se para Paris significaria deixar para trás a vida que ela havia cuidadosamente construído, a carreira pela qual havia sacrificado tanto. Gabriel, eu não sei o que dizer. Ela finalmente conseguiu articular. É uma decisão tão grande. Ele apertou sua mão gentilmente. Eu sei. Não estou pedindo uma resposta agora. Só quero que saiba que, desta vez, quero que tomemos essa decisão juntos. Seja qual for o caminho que escolhermos. O resto da noite passou em um turbilhão de emoções para Isabela. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas iluminadas de Madrid após o jantar, sua mente estava repleta de possibilidades e medos. Quanto tempo tenho para decidir? Ela perguntou quando finalmente chegaram à porta de seu apartamento. 2 semanas, Gabriel respondeu. É quando preciso dar minha resposta final à empresa. Isabela assentiu, sentindo o peso da decisão em seus ombros. 2 semanas, ela repetiu suavemente. Antes de se despedirem, Gabriel a puxou para um abraço apertado. Seja qual for sua decisão, Isa, saiba que o que sinto por você é real. Não vou deixar que nos percamos novamente. Naquela noite, deitada em sua cama, Isabela não conseguiu dormir. Sua mente estava repleta de imagens. O céu de Paris, os corredores familiares dos aviões que ela tanto amava, o sorriso de Gabriel. Ela sabia que a decisão que tomasse nas próximas 2 semanas não afetaria apenas seu futuro profissional, mas também seu coração. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma determinação renovada. Ela sabia que precisava de conselhos, de uma perspectiva externa. Decidiu ligar para sua melhor amiga e colega de trabalho, Luísa. Isa, isso é incrível, Luísa exclamou após ouvir toda a história. Mas também assustador, eu entendo. O que seu coração está dizendo? Isabela suspirou. Meu coração está uma bagunça, Lu. Por um lado, a ideia de estar com Gabriel, de dar uma chance real ao nosso relacionamento, me faz querer pular de alegria. Por outro, a ideia de deixar minha carreira, tudo que construí aqui. Mas, e se você não precisasse deixar sua carreira? Luísa interrompeu. E se houvesse uma maneira de conciliar as 2 coisas? Como assim? Isabela perguntou intrigada. Bem, você é uma das melhores comissárias que temos. Por que não pedir uma transferência para a base de Paris? Tenho certeza que a companhia valorizaria ter alguém com sua experiência lá. A sugestão de Luísa acendeu uma faísca de esperança em Isabela. Era uma possibilidade que ela não havia considerado. Uma que poderia permitir que ela seguisse seu coração sem sacrificar completamente sua carreira. Nos dias que se seguiram, Isabela se viu em uma corrida contra o tempo. Entre voos e escalas, ela pesquisava incansavelmente sobre as oportunidades em Paris, tanto para sua carreira quanto para uma possível vida com Gabriel. Uma semana antes do prazo final, Isabela foi chamada ao escritório de seu supervisor. Com o coração na garganta, ela entrou na sala, sem saber o que esperar. Isabela, seu supervisor começou, um sorriso no rosto. Tenho uma proposta para você. Estamos planejando expandir nossa presença na Europa e precisamos de alguém experiente para liderar a equipe de comissários em Paris. Pensei imediatamente em você. As palavras de seu supervisor ecoaram em seus ouvidos.
Era como se o universo estivesse conspirando a seu favor, oferecendo-lhe exatamente o que ela precisava no momento certo. Seria uma promoção, é claro, ele continuou. Mais responsabilidades, mas também mais flexibilidade. O que me diz? Isabela sentiu um sorriso se formar em seus lábios. Quando posso começar? Ela perguntou, seu coração transbordando de emoção. Naquela noite, Isabela convidou Gabriel para um jantar em seu apartamento. Quando ele chegou, ela mal podia conter sua excitação. Gabriel, ela começou, assim que ele entrou. Eu tomei minha decisão. Ele a olhou expectante, um misto de esperança e apreensão em seus olhos. Vamos para Paris, Isabela anunciou, um sorriso radiante em seu rosto. Juntos. O rosto de Gabriel se iluminou com alegria. Ele a envolveu em seus braços, levantando-a do chão em um abraço apertado. Tem certeza, Isa? É isso mesmo que você quer? Isabela sentiu lágrimas de felicidade em seus olhos. Sim, recebi uma proposta para liderar a equipe de comissários em Paris. É como se tudo estivesse se encaixando perfeitamente. Enquanto se beijavam, ali na sala de Isabela, com o futuro se abrindo diante deles como um horizonte infinito, ambos sentiram que estavam no limiar de uma nova e emocionante jornada. Paris, a cidade do amor, os esperava, prometendo novos desafios, aventuras e, acima de tudo, a chance de redescobrirem o amor que nunca realmente deixou de existir entre eles. O que eles não sabiam era que essa decisão, embora emocionante, traria consigo desafios que testariam não apenas seu amor, mas também suas ambições individuais e sua capacidade de equilibrar carreira e relacionamento em um novo e desconhecido cenário. O aroma de café fresco e croissants recém-assados preenchia o pequeno apartamento parisiense que Isabela e Gabriel agora chamavam de lar. 3 meses haviam se passado desde que se mudaram para a Cidade Luz, e a vida parecia um turbilhão de novas experiências e desafios. Isabela ajustava seu uniforme diante do espelho, preparando-se para mais um dia como líder da equipe de comissários. Seu novo cargo trazia responsabilidades que às vezes a deixavam exausta, mas também a enchiam de orgulho. Tem certeza que não quer que eu te leve ao aeroporto? Gabriel perguntou, aparecendo atrás dela e envolvendo-a em um abraço carinhoso. Ela sorriu, virando-se para dar-lhe um beijo rápido. Não precisa, amor. Você já tem aquela reunião importante hoje de manhã. Gabriel assentiu, um leve franzir de testa traindo sua preocupação. É verdade. Esse novo contrato pode ser crucial para a expansão da empresa aqui na Europa. Vai dar tudo certo, Isabela o tranquilizou, acariciando seu rosto. Você nasceu para isso. Enquanto caminhava pelas ruas de Paris em direção ao metrô, Isabela não pôde deixar de sentir uma pontada de ansiedade. Apesar da empolgação inicial, os últimos meses não haviam sido fáceis. O trabalho era mais desafiador do que ela esperava, e adaptar-se a uma nova cultura e idioma estava provando ser uma tarefa árdua. No aeroporto Charles de Gaulle, Isabela mergulhou em sua rotina, liderando o briefing da equipe com eficiência, mas notou os olhares hesitantes de alguns de seus subordinados franceses. Ela sabia que ainda estava lutando para ganhar a confiança total deles. Mademoiselle Viana, chamou Pierre, um dos comissários mais experientes após o briefing. Posso ter uma palavra? Isabela assentiu, preparando-se mentalmente. Pierre havia sido um dos mais resistentes à sua liderança desde o início. Com todo respeito, ele começou, seu sotaque carregado. Alguns de nós estamos preocupados com as mudanças que você está implementando. Temos nossas próprias tradições e métodos aqui. Isabela respirou fundo, buscando paciência. Entendo suas preocupações, Pierre, mas acredito que podemos combinar o melhor dos dois mundos. Estou aberta a sugestões, mas também espero que todos estejam abertos a novas ideias. A conversa terminou em um impasse educado, mas Isabela sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Liderar uma equipe internacional era mais desafiador do que ela imaginara. O voo para Dubai foi longo e turbulento, tanto literal quanto figurativamente. Isabela teve que mediar um conflito entre passageiros e lidar com um membro da tripulação que questionou abertamente suas ordens. Quando finalmente aterrissaram, ela estava exausta. No hotel em Dubai, Isabela ligou para Gabriel, ansiosa por ouvir uma voz familiar. Como foi a reunião?
Ela perguntou depois de compartilhar os desafios de seu dia. Houve uma pausa do outro lado da linha. Não foi como esperávamos, Gabriel respondeu, sua voz cansada. O investidor recuou no último minuto. Vamos ter que repensar toda a nossa estratégia de expansão. Isabela sentiu seu coração apertar. Oh, Gabriel, sinto muito. Sei o quanto você trabalhou nesse projeto. Bem, faz parte do jogo, não é? Ele tentou soar otimista, mas Isabela podia sentir a frustração em sua voz. Como estão as coisas aí? Conseguiu resolver aquela tensão com a equipe? Isabela hesitou. Não queria sobrecarregar Gabriel com seus próprios problemas, especialmente agora. Está progredindo, ela respondeu vagamente. Nada que eu não possa lidar. Após desligarem, Isabela ficou olhando pela janela do hotel para o horizonte iluminado de Dubai, sentindo-se estranhamente sozinha em meio à cidade vibrante. Pela primeira vez desde que se mudaram para Paris, ela se perguntou se haviam tomado a decisão certa. Os dias que se seguiram trouxeram mais desafios. De volta a Paris, Isabela enfrentava a resistência crescente de sua equipe, enquanto Gabriel passava noites em claro tentando salvar seu projeto de expansão. Foi numa noite particularmente difícil que as coisas chegaram a um ponto crítico. Isabela chegou em casa tarde, após um voo complicado, e uma discussão acalorada com Pierre sobre procedimentos de segurança. Gabriel? Ela chamou, entrando no apartamento escuro. Ela o encontrou sentado no sofá, encarando a tela do laptop com olhos cansados. Oi, Isa, ele murmurou mal levantando o olhar. Como foi o voo? Isabela suspirou, deixando-se cair ao lado dele. Honestamente, terrível. Estou começando a pensar que talvez eu não seja a pessoa certa para esse trabalho. Isso finalmente captou a atenção de Gabriel. Ele fechou o laptop, virando-se para ela. Do que você está falando? Você é incrível no que faz. Talvez em Madrid eu fosse, ela respondeu, sua voz embargada. Mas aqui? Sinto como se estivesse nadando contra a corrente o tempo todo. Gabriel a abraçou, puxando-a para perto. Ei, vai ficar tudo bem. Somos uma equipe, lembra? Vamos superar isso juntos. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, Isabela podia sentir a tensão em seus ombros, o peso das próprias preocupações de Gabriel. E você? Ela perguntou suavemente. Como estão as coisas na empresa? Gabriel hesitou antes de responder. Complicadas. Estamos considerando algumas mudanças drásticas. Que tipo de mudanças? Isabela pressionou, sentindo que havia mais nessa história. Bem, Gabriel começou, evitando seu olhar. Existe a possibilidade de termos que voltar para o Brasil. Temporariamente, é claro. Para reestruturar algumas coisas de lá. As palavras caíram como um peso entre eles. Voltar para o Brasil significaria abandonar tudo o que haviam construído em Paris nos últimos meses. Para Isabela, significaria desistir de sua posição de liderança, admitir a derrota. Por quanto tempo? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Não sei ao certo. Talvez alguns meses. Talvez mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos estavam perdidos em pensamentos, considerando as implicações dessa revelação. E se... Isabela começou hesitante. E se eu ficasse? Continuasse tentando fazer isso funcionar aqui, enquanto você resolve as coisas no Brasil? Gabriel a olhou surpreso. Você faria isso? Ficaríamos separados por meses. Isabela assentiu lentamente. Não seria fácil, mas talvez seja o que precisamos. Você pode focar em salvar a empresa, e eu posso ter mais tempo para realmente me estabelecer aqui. A proposta pairou entre eles, carregada de promessas e perigos. Era uma solução, sim, mas uma que testaria os limites de seu relacionamento e de suas ambições individuais. Precisamos pensar bem sobre isso, Gabriel finalmente disse, apertando a mão de Isabela. É uma decisão grande. Isabela concordou, recostando-se no peito de Gabriel. Enquanto olhavam pela janela para as luzes de Paris, ambos se perguntavam silenciosamente se seu amor seria forte o suficiente para suportar essa nova provação. O que eles não sabiam era que essa decisão seria apenas o começo de uma série de eventos que testariam não apenas seu relacionamento, mas também suas identidades individuais e suas visões de futuro. A Cidade Luz,
que uma vez prometia ser o cenário de seu conto de fadas, agora se tornava o palco de seu maior desafio. E assim, enquanto a noite caía sobre Paris, Isabela e Gabriel se encontravam em uma encruzilhada, com o futuro incerto se estendendo diante deles como um vasto oceano desconhecido. A pergunta que pairava no ar era: teriam eles a coragem de navegar essas águas turbulentas juntos? Ou o medo de se afogar os levaria a caminhos separados mais uma vez? O outono parisiense pintava as ruas com tons de dourado e vermelho, uma beleza que contrastava com o turbilhão emocional que Isabela enfrentava. Já fazia 2 meses desde que Gabriel partira para o Brasil, deixando-a sozinha para enfrentar os desafios de sua carreira em Paris. Naquela manhã fria de outubro, Isabela caminhava apressadamente pelo aeroporto Charles de Gaulle, seu salto ecoando pelos corredores quase vazios. Era cedo, e ela havia chegado antes do horário habitual para preparar uma apresentação importante. "Bonjour, Mademoiselle Viana", cumprimentou Pierre, surpreendendo-a com um sorriso caloroso. Nas últimas semanas, uma mudança sutil havia ocorrido em sua relação com a equipe. Lentamente, sua dedicação e esforço para entender e respeitar a cultura local começavam a dar frutos. "Bonjour, Pierre", ela respondeu, seu francês notavelmente melhor. "Pronto para o grande dia?" Pierre assentiu, sua expressão séria. "Oui." A visita do diretor regional é sempre um evento importante. Isabela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Hoje era o dia em que ela apresentaria suas ideias para melhorar a eficiência e a satisfação dos clientes nas rotas europeias. Era sua chance de provar seu valor, não apenas para a equipe local, mas para toda a companhia aérea. Enquanto se preparava na sala de reuniões, Isabela não pôde deixar de pensar em Gabriel. A distância entre eles parecia crescer a cada dia, não apenas geograficamente, mas emocionalmente. As ligações, antes diárias, tornaram-se menos frequentes, as conversas mais curtas e superficiais. Seu telefone vibrou, tirando-a de seus pensamentos. Era uma mensagem de Gabriel. "Boa sorte hoje, Isa. Sei que você vai arrasar. Te amo." As palavras trouxeram um sorriso ao seu rosto, mas também uma pontada de tristeza. Como haviam chegado a este ponto, onde um simples "te amo" parecia tão distante? A reunião começou pontualmente às 9h. Isabela apresentou suas ideias com confiança, sua voz firme ecoando pela sala. Falou sobre integração cultural, eficiência operacional e inovação no atendimento ao cliente. À medida que falava, podia ver os olhares de aprovação dos executivos presentes. "Mademoiselle Viana", o diretor regional começou após sua apresentação. "Devo dizer que estou impressionado. Suas ideias são não apenas inovadoras, mas demonstram uma verdadeira compreensão dos desafios únicos que enfrentamos aqui na Europa." Isabela sentiu uma onda de orgulho e alívio. "Merci beaucoup, monsieur. Tem sido uma jornada de aprendizado incrível." "De fato", ele continuou, um brilho em seus olhos. "Tanto que gostaríamos de expandir suas responsabilidades. Estamos considerando criar uma posição de diretora de operações para toda a região europeia, e seu nome está no topo da nossa lista." O anúncio caiu como uma bomba na sala. Isabela sentiu seu coração acelerar. Era uma oportunidade incrível, algo com que ela só ousava sonhar. Mas também significava um compromisso ainda maior com Paris, com a Europa. Enquanto os executivos discutiam os detalhes da nova posição, Isabela sentiu seu telefone vibrar novamente. Discretamente, ela olhou para a tela. "Isa, precisamos conversar. Tenho novidades importantes. Me liga quando puder." A mensagem de Gabriel a deixou inquieta. O que seriam essas novidades, boas ou ruins, e como isso se encaixaria com essa nova oportunidade que acabara de surgir? Após a reunião, Isabela se refugiou em seu escritório, suas emoções em turbilhão. Com mãos trêmulas, ela discou o número de Gabriel. "Oi, Isa." A voz dele soou cansada, mas com uma nota de entusiasmo. "Como foi a apresentação?" Foi incrível, Gabriel." Ela respondeu hesitante. "Na verdade, eles me ofereceram uma promoção. Diretora de operações para toda a Europa." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Uau, Isa, isso é..."
Isso é maravilhoso. Parabéns. Mas Isabela podia sentir algo em sua voz. E você? Quais são as novidades? Gabriel respirou fundo antes de responder. Bem, as coisas aqui finalmente começaram a se resolver. Na verdade, conseguimos um investidor importante. Vamos poder expandir não só na Europa, mas também na Ásia. Isso é ótimo, amor, Isabela exclamou, genuinamente feliz por ele. É sim, Gabriel continuou, mas tem mais. Eles querem que eu lidere a expansão na Ásia. O que significa que você teria que se mudar para lá? Isabela completou, sentindo um nó se formar em sua garganta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos perceberam a encruzilhada em que se encontravam. Isabela com uma oportunidade incrível em Paris, Gabriel com um novo desafio na Ásia, 2 continentes diferentes, 2 carreiras em ascensão e um relacionamento pendurado por um fio. O que vamos fazer, Gabriel? Isabela finalmente perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Eu não sei, Isa, ele respondeu, a frustração evidente em sua voz. Parece que o universo está determinado a nos manter separados. Isabela fechou os olhos, sentindo lágrimas se formarem. Talvez devêssemos considerar... Não, Gabriel a interrompeu, sua voz firme. Não vamos tomar nenhuma decisão precipitada. Olha, eu vou para Paris na próxima semana. Podemos conversar pessoalmente, decidir juntos o que fazer. Isabela assentiu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Tudo bem, esperamos até lá. Após desligarem, Isabela ficou olhando pela janela de seu escritório, observando o movimento frenético do aeroporto. Aviões decolavam e pousavam, levando pessoas para destinos distantes, unindo e separando vidas. Ela se perguntou se havia um destino, onde ela e Gabriel poderiam finalmente estar juntos, sem sacrificar seus sonhos e ambições. Ou se talvez o preço do sucesso fosse sempre alto demais para o amor. Nos dias que se seguiram, Isabela mergulhou no trabalho, tentando não pensar na iminente chegada de Gabriel e na conversa difícil que os aguardava. Ela sabia que as decisões que tomariam nos próximos dias moldariam não apenas seus futuros profissionais, mas também o destino de seu relacionamento. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Gabriel enfrentava seus próprios dilemas. A oportunidade na Ásia era tentadora, uma chance de provar seu valor como líder global. Mas o pensamento de se distanciar ainda mais de Isabela o atormentava. À medida que o dia do reencontro se aproximava, ambos se perguntavam se o amor que compartilhavam seria forte o suficiente para superar as ambições pessoais e as milhas que os separavam. Paris, a cidade que uma vez prometeu ser o cenário de seu recomeço, agora se tornava o palco de sua maior prova. O que eles não sabiam era que o destino ainda tinha algumas surpresas reservadas para eles. Surpresas que testariam não apenas seu amor, mas também suas convicções mais profundas sobre o que realmente importava na vida. O aeroporto Charles de Gaulle fervilhava de atividade naquela tarde de quinta-feira. Isabela estava parada próxima ao portão de desembarque, seu coração batendo acelerado enquanto aguardava a chegada de Gabriel. 2 meses de separação pareciam uma eternidade, e ela não sabia ao certo o que esperar desse reencontro. Quando Gabriel finalmente apareceu, carregando apenas uma pequena mala de mão, Isabela sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ele parecia mais magro, com olheiras visíveis sob os olhos, mas seu sorriso ao vê-la era radiante como sempre. "Isa!", ele murmurou, envolvendo-a em um abraço apertado. Por um momento, todas as preocupações e incertezas se dissiparam. Naquele abraço, eram apenas Isabela e Gabriel, 2 corações que, apesar da distância, ainda batiam em sintonia. "Bem-vindo a Paris", Isabela disse suavemente, quando finalmente se separaram. O caminho para o apartamento foi preenchido com uma conversa leve, ambos evitando cuidadosamente os tópicos mais delicados que sabiam que teriam que enfrentar em breve. Gabriel falou sobre o clima no Brasil, Isabela comentou sobre os novos cafés que haviam aberto no bairro. Foi apenas quando chegaram ao apartamento, com a porta fechada atrás deles, que a realidade de sua situação
pareceu se abater sobre ambos. Então, Gabriel começou, sentando-se no sofá. Acho que temos muito o que conversar. Isabela assentiu, sentando-se ao lado dele, mas mantendo uma distância cautelosa. Sim, temos. Primeiro quero que você saiba que estou incrivelmente orgulhoso de você, Isa, Gabriel disse, seus olhos encontrando os dela. Essa promoção é algo incrível. Isabela sorriu, sentindo uma onda de calor em seu peito. Obrigada, Gabriel. E eu estou feliz que as coisas estejam dando certo para você também. A expansão para a Ásia é uma oportunidade e tanto. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas e decisões pendentes. O que vamos fazer, Gabriel? Isabela finalmente perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Honestamente, eu não sei, Isa. Parte de mim quer dizer que largaremos tudo e iremos para algum lugar onde possamos ficar juntos. Mas sabemos que não é tão simples, Isabela completou. Exatamente. Essas oportunidades são únicas para nós dois. Isabela se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, Paris continuava sua dança eterna, alheia aos dramas que se desenrolavam dentro daquele pequeno apartamento. Sabe, ela começou, quando vim para Paris pensei que finalmente teríamos nossa chance, que poderíamos construir uma vida juntos sem sacrificar nossas carreiras. Gabriel se juntou a ela na janela, colocando gentilmente uma mão em seu ombro. Eu também pensei isso, mas parece que o universo tem outros planos para nós. Isabela se virou para encará-lo, lágrimas brilhando em seus olhos. Você acha que talvez isso seja um sinal? Que não importa o quanto tentemos, nunca será o momento certo para nós? A dor nos olhos de Gabriel era palpável. Não diga isso, Isa. Eu te amo. Isso nunca mudou, nem mesmo com oceanos nos separando. Eu também te amo, Gabriel. Mas amor é suficiente. Olhe para nós. Estamos prestes a aceitar empregos que nos levarão para lados opostos do mundo. De novo, o peso daquela realidade caiu sobre eles como uma avalanche. Por alguns momentos ficaram ali, em silêncio, observando a cidade que deveria ter sido o cenário de seu felizes para sempre. Foi Gabriel quem finalmente quebrou o silêncio. E se dessemos um tempo? Isabela o olhou surpresa. Um tempo? Sim, Gabriel continuou, sua voz ganhando força. Não um rompimento definitivo, mas um acordo. Vamos seguir nossas carreiras, ver onde elas nos levam. Se em um ano ainda sentirmos o que sentimos agora, então saberemos que é real. Que vale a pena lutar por isso, não importa o que aconteça. A proposta pairou entre eles, carregada de promessas e perigos. Era uma solução, sim, mas uma que testaria os limites de seu amor e comprometimento. Isabela fechou os olhos, deixando que as lágrimas finalmente caíssem. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada em seu olhar. Tudo bem, 1 ano, sem promessas, sem cobranças, apenas vivendo nossas vidas e vendo onde elas nos levam. Gabriel a puxou para um abraço apertado e por um longo momento ficaram assim, agarrados um ao outro como se suas vidas dependessem disso. Os dias que se seguiram foram agridoces. Gabriel e Isabela aproveitaram cada momento juntos em Paris, sabendo que poderia ser a última vez em muito tempo. Visitaram a Torre Eiffel, passearam pelos jardins de Luxemburgo e jantaram em pequenos bistrôs escondidos nas ruelas da cidade. Na véspera da partida de Gabriel, enquanto jantavam à luz de velas no apartamento de Isabela, ele tirou uma pequena caixa do bolso. Isso não é um anel de noivado, ele disse, abrindo a caixa para revelar um delicado colar com um pingente em forma de avião. É uma promessa. Uma promessa de que, não importa onde estejamos no mundo, sempre teremos um ao outro em nossos corações. Isabela deixou que Gabriel colocasse o colar em seu pescoço, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. É lindo, Gabriel. Obrigada. Na manhã seguinte, no aeroporto, o adeus foi breve, mas carregado de emoção. Um último abraço, um último beijo, e então Gabriel estava partindo, desta vez para o outro lado do mundo. Enquanto via o avião de Gabriel decolar, Isabela tocou o pequeno pingente em seu pescoço. 1 ano.
Um ano para descobrir se o destino realmente queria que ficassem juntos ou se era hora de deixar o passado para trás e seguir em frente. O que Isabela não sabia era que o ano que estava por vir traria desafios e oportunidades que ela jamais poderia ter imaginado. Desafios que testariam não apenas seu amor por Gabriel, mas também sua paixão pela carreira e sua própria identidade. Enquanto isso, a quilômetros de distância, em um avião rumo a Tóquio, Gabriel olhava pela janela, seus pensamentos voltados para a mulher que deixara em Paris. Ele sabia que os meses seguintes seriam difíceis, mas no fundo de seu coração, acreditava que de alguma forma ele e Isabela encontrariam o caminho de volta um para o outro. O destino, no entanto, ainda tinha algumas cartas na manga, prontas para serem reveladas no momento mais inesperado. Os meses passaram como um turbilhão para Isabela. Sua nova posição como diretora de operações para a Europa a mantinha constantemente ocupada, viajando de um país para outro, resolvendo problemas e implementando suas ideias inovadoras. Seu trabalho estava sendo reconhecido e ela sentia uma satisfação profissional que nunca experimentara antes. No entanto, nas raras noites tranquilas em seu apartamento parisiense, Isabela não podia evitar sentir um vazio. O pingente em forma de avião que Gabriel lhe dera era uma constante lembrança do que, ou melhor, de quem, faltava em sua vida. As comunicações com Gabriel haviam se tornado esparsas. Com a diferença de fuso horário e as agendas lotadas de ambos, era difícil encontrar um momento para conversar. As mensagens trocadas eram breves, mais atualizações profissionais do que conversas íntimas. Foi numa dessas noites solitárias, quase 8 meses após a partida de Gabriel, que Isabela recebeu uma ligação inesperada. Alô? Ela atendeu, franzindo o senho ao ver um número desconhecido na tela. Isabela, é o Pierre. A voz de seu antigo colega, agora um de seus subordinados mais confiáveis, soava tensa. Pierre, aconteceu alguma coisa? Sim, e não é bom. Houve um problema sério com um de nossos voos para Dubai. Precisamos de você aqui no centro de operações imediatamente. Isabela sentiu a adrenalina correr por suas veias. Estou a caminho. As horas que se seguiram foram um teste de resistência e liderança para Isabela. Um problema técnico havia forçado um de seus aviões a fazer um pouso de emergência no meio do deserto. Não houve feridos, mas a logística para resgatar os passageiros e lidar com a imprensa era um pesadelo. Foi apenas na manhã seguinte, após horas de trabalho intenso, que Isabela finalmente pôde respirar aliviada. A situação estava sob controle, os passageiros estavam seguros, e a empresa havia evitado um desastre de relações públicas graças à sua rápida e eficiente resposta. Mademoiselle Viana, o CEO da companhia aérea, a abordou, um sorriso cansado, mas satisfeito em seu rosto. Seu desempenho foi excepcional. Você transformou uma potencial catástrofe em uma demonstração de competência. O conselho ficará sabendo disso. Isabela assentiu, grata, mas exausta demais para celebrar. Tudo o que ela queria era voltar para casa e dormir por dias. Foi só quando chegou em seu apartamento que Isabela notou as várias chamadas perdidas em seu celular, todas de Gabriel. Com o coração acelerado, ela retornou a ligação. Isa! A voz de Gabriel soou aliviada do outro lado da linha. Graças a Deus você está bem. Eu vi as notícias sobre o voo para Dubai e fiquei desesperado tentando te contatar. A preocupação em sua voz aqueceu o coração de Isabela. Estou bem, Gabriel. Foi uma noite longa, mas conseguimos resolver tudo. Eu sabia que você conseguiria, Gabriel disse, o orgulho evidente em sua voz. Você é incrível, Isa. Por um momento, foi como se os meses de separação tivessem desaparecido. Eles conversaram por horas, compartilhando não apenas os detalhes do incidente, mas também as pequenas coisas do dia a dia que haviam perdido um da vida do outro. Quando finalmente desligaram, já era quase manhã em Paris. Isabela se deitou, exausta, mas com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu verdadeiramente conectada a Gabriel novamente. No entanto, o destino tinha outros planos. Algumas semanas depois, Isabela foi chamada para uma reunião de emergência com o conselho diretor. Seu coração disparou quando viu os rostos sérios ao redor da mesa. Senhorita Viana,
O presidente do conselho começou. Primeiro, gostaríamos de parabenizá-la novamente pelo excelente trabalho no incidente de Dubai. Foi uma demonstração clara de sua capacidade de liderança em situações de crise. Isabela assentiu agradecida, mas sentindo que havia mais por vir. É por isso, ele continuou, que gostaríamos de oferecer a você uma nova posição. Estamos expandindo nossas operações para a América do Sul e acreditamos que você seria a pessoa ideal para liderar esse projeto. Como CEO de nossa nova subsidiária no Brasil, o mundo de Isabela pareceu girar. CEO? No Brasil? Era uma oportunidade incrível, beyond de seus sonhos mais ambiciosos, mas também significava deixar Paris, a vida que ela havia construído ali e... Eu não sei o que dizer. Ela gaguejou, sua mente em turbilhão. Entendemos que é uma decisão importante, o presidente disse gentilmente. Você terá uma semana para pensar, mas devo enfatizar que esta é uma oportunidade única. Nos dias que se seguiram, Isabela se viu dividida como nunca antes. A oportunidade profissional era inegável. Voltar ao Brasil, estar perto de sua família novamente, liderar uma empresa, era tudo com que ela sempre sonhara. Mas havia Paris, a cidade que ela aprendera a amar, as amizades que fizera, o respeito que conquistara. E, é claro, havia a promessa silenciosa entre ela e Gabriel. O acordo de 1 ano estava quase chegando ao fim. O que isso significaria para eles? Numa noite, incapaz de dormir, Isabela se viu na sacada de seu apartamento, olhando para a Torre Eiffel iluminada à distância. Ela segurava o pingente de avião em suas mãos, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Foi nesse momento que seu telefone tocou. Era Gabriel. Isa. Sua voz soou tensa, quase desesperada. Precisamos conversar. Aconteceu algo. Algo que pode mudar tudo. O coração de Isabela parou por um momento. O que foi, Gabriel? Eu não posso explicar por telefone. Estou pegando o próximo voo para Paris. Chegarei amanhã à noite. Por favor, me encontre no nosso café favorito às 20 horas. Antes que Isabela pudesse responder, Gabriel havia desligado, deixando-a com mais perguntas do que respostas. Enquanto a noite avançava, Isabela se viu em uma encruzilhada. De um lado, a oportunidade de uma vida no Brasil. Do outro, a incerteza do que Gabriel tinha para dizer. E pairando sobre tudo isso, a pergunta que a atormentava há meses. O que ela realmente queria para sua vida? O destino parecia estar preparando o palco para um grande final, e Isabela sabia que as decisões que tomaria nos próximos dias moldariam não apenas seu futuro profissional, mas também seu coração. À medida que o sol começava a nascer sobre Paris, Isabela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Qualquer que fosse a decisão que tomasse, seria baseada no que seu coração verdadeiramente desejava, não apenas no que parecia ser o caminho mais seguro ou esperado. O que ela não sabia era que o universo ainda tinha uma última surpresa reservada para ela. Uma que testaria não apenas seu amor por Gabriel, mas também tudo o que ela acreditava sobre si mesma e seu lugar no mundo. Gabriel respirou fundo, como se reunisse coragem. Isa, nos últimos meses em Tóquio, percebi algo. Algo que mudou tudo para mim. O coração de Isabela acelerou. 1000 cenários passaram por sua mente. Será que ele havia conhecido outra pessoa? Será que estava doente? O que foi, Gabriel? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Eu percebi, ele começou, seus olhos fixos nos dela, que não importa o quão bem-sucedido eu seja, o quão longe minha carreira me leve, nada disso tem sentido sem você ao meu lado. Isabela sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. O que você está dizendo? Estou dizendo que estou cansado de colocar minha carreira à frente da minha felicidade. À frente do nosso amor. Gabriel continuou, sua voz ganhando força. Eu pedi demissão, Isa. Estou deixando tudo para trás. Por nós. A revelação caiu como uma bomba. Isabela ficou boquiaberta, incapaz de processar completamente o que estava ouvindo. Mas sua carreira, o projeto na Ásia, nada disso importa se não posso compartilhar minha vida com você. Gabriel disse, pegando as mãos dela entre as suas. Eu te amo, Isabela, e estou pronto para fazer o que for preciso para ficarmos juntos.
Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isabela. O gesto de Gabriel era grandioso, romântico, tudo com que ela sempre sonhara. Mas, Gabriel, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu preciso te contar algo também. Ela então compartilhou sobre a oferta para se tornar CEO no Brasil. Gabriel ouviu atentamente, seus olhos nunca deixando os dela. Isso é incrível, Isa, ele exclamou quando ela terminou. Você merece isso mais do que ninguém. E olha só, é perfeito. Podemos voltar juntos para o Brasil, recomeçar nossa vida lá, mas algo na expressão de Isabela o fez parar. O que foi? Não é isso que você quer? Isabela fechou os olhos por um momento, deixando que as lágrimas finalmente caíssem. Quando os abriu novamente, havia uma determinação em seu olhar que Gabriel conhecia bem. Gabriel, eu te amo. Mais do que jamais pensei ser possível amar alguém, ela começou. Mas nos últimos meses percebi algo também. Percebi que preciso me amar primeiro, que preciso seguir meu próprio caminho. O que você está dizendo, Isa? Estou dizendo que não posso aceitar a oferta no Brasil. E não posso deixar que você desista de tudo por mim. Ela respondeu, sua voz ganhando força. Construí algo aqui em Paris, Gabriel. Não apenas uma carreira, mas uma vida. Descobri uma força em mim que não sabia que existia. E não estou pronta para abrir mão disso. Gabriel a olhou, uma mistura de admiração e tristeza em seus olhos. Então, é isso? Estamos terminando? Isabela balançou a cabeça, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Não, estou propondo algo diferente. Algo que talvez devêssemos ter feito desde o início. O quê? Uma parceria verdadeira, Isabela respondeu. Onde nenhum de nós precisa desistir de seus sonhos pelo outro. Onde apoiamos um ao outro, mesmo que isso signifique estar separados por um tempo. Gabriel ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Você acha que podemos fazer isso funcionar? Acho que, se nos amarmos o suficiente e respeitarmos os sonhos um do outro, podemos fazer qualquer coisa funcionar. Isabela respondeu, apertando as mãos dele. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais sobre escolher entre amor e carreira, mas sobre encontrar uma maneira de ter ambos, sobre crescer juntos, mesmo quando separados. Então, o que fazemos agora? Gabriel perguntou, um sorriso começando a se formar em seu rosto. Agora, Isabela respondeu, levantando-se e estendendo a mão para ele. Vamos dar um passeio por Paris e vamos planejar nosso futuro, juntos. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas iluminadas de Paris, Isabela e Gabriel sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Haveria desafios, momentos de dúvida e saudade, mas também haveria amor, respeito mútuo e a certeza de que, não importa onde estivessem no mundo, seus corações estariam sempre conectados. Meses se passaram. Isabela continuou a brilhar em sua posição em Paris, expandindo suas responsabilidades e fazendo uma diferença real na indústria da aviação. Gabriel, inspirado pela coragem dela, encontrou um novo propósito. Ele começou uma consultoria internacional, permitindo-lhe trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eles se encontravam quando podiam, um fim de semana em Tóquio, uma semana de férias em Bali, um Natal no Brasil. Cada reencontro era uma celebração, uma reafirmação de seu amor e compromisso. E em uma noite estrelada, exatamente um ano após aquela conversa no café Les Deux Magots, Gabriel surpreendeu Isabela com um pedido no topo da Torre Eiffel. Case-se comigo, Isa, ele disse, apresentando um anel. Não porque precisamos estar no mesmo lugar o tempo todo, mas porque não importa onde estejamos, nossos corações sempre estarão juntos. Com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de amor, Isabela disse sim. Enquanto se beijavam, com Paris brilhando aos seus pés, Isabela e Gabriel sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que não limitava, mas libertava. Um amor que celebrava o crescimento individual tanto quanto a união. E assim, sob as luzes da cidade do amor, duas almas que o destino insistia em separar, finalmente encontraram uma maneira de ficarem juntas, provando que, quando o amor é verdadeiro e maduro, ele supera qualquer distância e desafia qualquer obstáculo,